Olá, olá, garotada do sétimo ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História, como está aí na tela de vocês, né? E essa é a nossa aula de revisão para a sua terceira avaliação, certo? Então aí, gente, para a nossa terceira avaliação, nesse módulo nós vimos 4 conteúdos. Na sua avaliação eu vou cobrar apenas 3, tá? Que são esses que estão aí na sua tela. O capítulo 9, colonização espanhola e inglesa na América. Desse capítulo, gente, vocês... É só explicando, vocês já sabem, né? A minha revisão, basicamente, ela é reexplicando aqueles pontos que eu considero importantes, porque eu abordo eles de alguma forma na prova, tá? Então a gente já meio que enxuga, são 3 capítulos, eu já enxugo um pouco mais para vocês na hora de estudar, certo? No final eu vou dizer onde vocês vão fazer o exercício de revisão de vocês. Mas, gente, sobre colonização espanhola, aqui do capítulo 9, essa parte que fala da colonização inglesa, você não precisa estudar, tá? Não vai cair, essa parte do capítulo aqui que fala da parte da colonização inglesa. Então isso daqui você já não vai perder seu tempo estudando lá no seu livro sobre esse tema. Capítulo 10, colonização portuguesa na América. E o capítulo 11, comércio atlântico de escravizados. Lembrando, vai cair isso aqui, tá? O tio disse que não vai cair o capítulo... Não disse que não vai cair o capítulo 9. Eu disse que do capítulo 9 não vai cair essa parte sobre a Inglaterra. Certo? Então vamos lá rever alguns conceitos importantes aí desses 3 capítulos que nós estudamos. Primeiro, o capítulo 9, colonização espanhola e inglesa na América. Gente, vocês já sabem, né? Antes disso aqui, digamos assim, a gente fala a palavra descoberta, mas ela nem é mais utilizada, né? Esse contexto que a gente estuda aqui, a gente chama de contexto das grandes navegações, né? Você tinha lá Portugal e Espanha se lançando ao mar com o objetivo de chegar até as Índias, certo? E aí cada um vai planejar aí uma forma, vai ter um plano para chegar à Índia. E nessa ideia deles, eles acabam chegando ao que nós chamamos ao continente, né, que nós chamamos de América, certo? E aí, a partir do momento que eles chegam a esse continente, nós vamos ter o Tratado de Tordesilhas, que vai dividir esse continente, uma parte sendo dos portugueses e outra parte sendo dos espanhóis. Então, quando a gente fala de colonização espanhola na América, a gente está falando da parte da América que foi colonizada pelos espanhóis. Quando a gente fala de colonização portuguesa na América, a gente fala da parte da América que foi colonizada pelos portugueses. Certo? Então vamos lá. Primeiro fator aí importante que a gente deve destacar quando a gente estuda a América espanhola é esse contato entre dois mundos, né? Você sabe que na América Espanhola os grupos de indígenas que lá se formaram, eles conseguiram constituir um grande império, grandes impérios, né? Como foi o caso dos Incas, dos Maias e dos próprios Astecas. Então esses indígenas aí, gente, eles já, nessa região, eles já se utilizavam de metais preciosos. Lembra que um dos fatores aí que fez com que os espanhóis, os portugueses se lançassem ao mar, entre eles era a política mercantilista, e aí nós tínhamos o metalismo, que era essa busca por metais preciosos. Então, quando os espanhóis chegaram, era atrás desses metais que eles estavam. Eles queriam coisas que pudessem ser exploradas, e se encontrassem metais preciosos, isso seria perfeito. E aí, quando eles entram em contato com esses indígenas da América, do lado da América Espanhola, né, dos Incas, os Maias e os Astecas, os Maias não, né? Os Incas e os Astecas, eles percebem que esses grupos eles já se utilizam de metais preciosos como a prata e como o ouro. Então, diferente da América Portuguesa, que a gente vai conversar daqui a pouco, na América Espanhola eles começam aí
uma colonização onde a principal atividade econômica vai ser a mineração. Tá? Eles vão minerar aí principalmente ouro e prata. Tá? Eles foram atraídos aí por notícias de que os astecas tinham ouro, que os astecas dominavam aí, forjavam instrumentos com metais e tudo mais, e isso vai meio que atrair a atenção desses espanhóis para que pudessem dominar esses povos e assim pudessem dominar essas minas, pudessem dominar a extração desse minério, certo? A espada, a cruz, a fome iam dizimando a família selvagem, ou seja, a espada, através das guerras de conquista travadas entre espanhóis e indígenas, né? A cruz, através da catequização do que seria aí o aculturamento aí desses indígenas, e a própria fome acabava matando muitos indígenas. Lembrando que fator determinante para que esses indígenas fossem, mesmo estando em maior número, fossem dominados pelos espanhóis, a gente destaca aí o fato deles olharem para os espanhóis e acreditarem que os espanhóis tinham algo de sobrenatural, né? O fato também de os espanhóis terem armas de fogo mais sofisticadas, já se utilizarem de canhões, já se utilizarem da pólvora, também facilitou para que eles pudessem dominar os povos indígenas. O outro fator é que esses grandes impérios eles se formavam a partir da dominação de outros grupos. Então você vai ter aí outros grupos, que eu botei ali embaixo, dividir para conquistar. No caso, outros grupos aí que eram contra... outro grupo de indígenas que eram contra, por exemplo, os astecas, os incas, e aí eles se aliam aos espanhóis para derrotar os seus inimigos, né, que também eram nativos. Então tudo isso favorece para que os espanhóis possam dominar. Outro fator são as doenças. E aí, gente, isso que eu estou explicando aqui para vocês sobre essa dominação indígena, você vai meio que Ctrl+C, Ctrl+V quando a gente falar sobre a América Portuguesa. Parte do mesmo princípio de dominação aqui, tá? Então, doenças trazidas aí por esses espanhóis, como varíola, tifo, gripe, catapora, também vão dizimar um grupo muito grande de indígenas, certo? Então, eles eram superiores aí na questão das armas, mas numericamente eles não eram, por isso se aliaram a outros povos. A ideia é que a gente chama de dividir para conquistar, certo? Capítulo 10. Colonização portuguesa na América. Diferente da América espanhola, quando a gente fala de América portuguesa, gente, a nossa colonização aqui teve outra atividade econômica forte. Primeiro, mas vamos organizar aqui o que é que a gente vai conversar. Primeiro vamos falar do período chamado pré-colonial, ou seja, antes do Brasil se tornar uma colônia de Portugal, antes de Portugal colonizar efetivamente o Brasil. Lembra, tiozinho, que os portugueses chegam aqui lá pelo ano de 1500. Porém, ao chegar, eles não vão estabelecer logo que aqui seria uma colônia. O primeiro contato aí entre portugueses e indígenas é um contato de estranheza, eles estranham o comportamento dos indígenas, os indígenas estranham o comportamento, a maneira de se vestir dos portugueses, porém se cria aí uma relação amistosa, até porque os portugueses estavam em um território que eles não conheciam, porém os indígenas conheciam muito bem. Então a gente costuma dizer que os portugueses nesse primeiro momento necessitavam do conhecimento indígena da região para tentar compreender o que é que tinha de valor aqui. Lembra que os espanhóis constataram que os indígenas utilizavam ouro, então logo eles tinham contato com esse minério, eles extraíam de algum lugar. Então os portugueses, quando chegam à América Portuguesa, eles basicamente querem saber o que é que tem de valor na região, certo? Então eles não chegam colonizando, não. Esse primeiro contato, aí, esse primeiro momento, eles vão extrair basicamente daqui o que a gente chama de pau-brasil, né? Uma árvore cuja dela pode ser extraído um sumo que fabrica uma tinta avermelhada, sua madeira pode ser utilizada para a criação, para a construção de embarcações, móveis e tudo mais. Então, nesse primeiro momento, a atividade econômica
principal vai ser a extração do pau-brasil. Para isso eles vão construir as feitorias, que vocês já sabem, né? São construções onde dentro eles colocavam suas mercadorias para depois serem enviadas para a Europa. Esse período é o que a gente chama de período pré-colonial, certo? Portugal ainda não tinha interesse de efetivar a colonização, mas já extraía o pau-brasil da área litorânea. Beleza? É nesse período que nós vamos ter aquelas dois tipos de expedições, né? Uma expedição de reconhecimento, onde eles vêm para tentar encontrar, para tentar saber, né? Sondar aí o que é que tinha de valor nessa região que poderia ser explorado, e as expedições guarda-costas que vinham aí para tentar proteger a área, para que outra nação não chegasse e tomasse a região assim. Mas nós ainda não tínhamos, de fato, a colonização efetiva, certo? Essa colonização efetiva, gente, ela só vai começar a partir de 1500, a gente põe 1530, mas verdadeiramente foi em 1532. Aqui nós temos o início da colonização. Então, se vier na prova de vocês alguma informação dizendo que o início da colonização do Brasil foi em 1500, isso está errado. 1500 os portugueses podem ter chegado até aqui, mas a colonização efetiva acontece só a partir de 1530. Lembra lá que o comércio deles com as Índias começa a ficar enfraquecido, eles começam a não ter lucros tão expressivos como antes, e aí eles se voltam. E aqui nós temos outras nações, como a França, por exemplo, a Holanda, já crescendo o olho, já comercializando inclusive com alguns grupos indígenas, e aí essa ameaça de perder a colônia faz com que eles voltem-se para a ideia de colonizar o Brasil, tá? Então nosso período colonial tem marco aí a partir de 1532, inclusive quando a gente tem criado a nossa primeira vila, tá? A partir desse momento nós vamos entrar agora sim na nossa principal atividade econômica do período colonial, que é essa aqui, tá, gente? A monocultura da cana-de-açúcar. Essa é a nossa principal atividade. Ou seja, se do lado lá dos espanhóis a principal atividade foi a mineração, do lado português a principal atividade foi a agricultura. Certo? Mas e o extrativismo aqui do pau-brasil e tal? O extrativismo foi importante nesse primeiro momento, mas não era possível sustentar muitos lucros, que era o que a coroa portuguesa queria, só pelo extrativismo. Tá? Então, a principal atividade, guardem isso, essa informação vai ser importantíssima para a prova de vocês, na verdade foi a monocultura da cana-de-açúcar. Certo? Essa foi a primeira atividade que de fato gerou aquela, vamos dizer, reboliço econômico que a coroa portuguesa queria, certo? A maneira aí de se produzir esse açúcar, né, escolhido de ter essa plantação, foi o que a gente chama de plantation. Plantation, no caso aí, né, tem algumas características. Precisa ser em uma grande propriedade de terra, que a gente chama de latifúndio, né? Porque para poder produzir mais, precisa ser voltada para o mercado externo, ou seja, ela não é produzida para o consumo. É óbvio que uma parte é consumida, mas uma parte mínima. A grande parte, a grande fatia da produção é para o mercado externo, é para mandar para fora do país. Da colônia, né? Ainda não éramos um país. Precisa de mão de obra e uma grande quantidade de mão de obra. A mão de obra escolhida foi a mão de obra escrava, tá? No caso aqui, escrava africana. E aí a ideia de monocultura, ou seja, a produção de um único gênero, que no nosso caso era a cana. Tio, mas eles produziam outras coisas? Produziam, como vocês viram na aula que eu mandei antes dessa, a última aula que nós tivemos. Eles tinham um mercado interno para abastecer de alimentos, então eles produziam outras coisas, produziam tabaco, produziam algodão, criavam gado, plantavam arroz, plantavam feijão, todos os outros
os outros elementos que eles precisavam para consumo interno. Mas o que de fato representava a economia externa da colônia era a produção aqui, a monocultura da cana-de-açúcar, certo? Último capítulo que nós vamos ver hoje, capítulo 11, Comércio Atlântico de Escravizados. Gente, eu já conversei com vocês, né, que no comércio atlântico de escravizados, diferente do que muitos acreditam, houve a participação de grandes reinos africanos. E sem a participação desses grandes reinos africanos, a gente pode dizer, inclusive, que seria muito difícil para os portugueses conseguirem comercializar africanos escravizados. Então, os africanos, os grandes reinos africanos participaram ativamente do processo de escravização de africanos, certo? Então, aconteciam guerras intertribais ou sequestros de africanos que eram levados até os portos e eram vendidos para os traficantes como escravizados, certo? Então, ele era capturado, depois era levado para os portos na área litorânea, na costa da África, para então ser embarcado nos navios chamados navios tumbeiros ou navios negreiros, tá? E a partir desses navios eles eram trazidos, foram levados para Portugal, para outras colônias que Portugal tinha por ali pela região da costa africana, ali perto de Cabo Verde, e também foram trazidos para cá, para o Brasil, por causa desse processo colonizatório que eles queriam efetivar. Certo? Na viagem dentro dos navios tumbeiros ocorriam, era uma viagem totalmente insalubre para esses africanos, pouca comida, pouca alimentação, pouca água, ficavam aí amontoados, muitas vezes não tinha espaço nem para esticar as pernas, nem para ficar em pé, não tinham banheiros, a viagem durava mais de 2 meses, quase 3 meses de viagem, então eles precisavam fazer suas necessidades ali mesmo, era extremamente quente. Em alguns momentos, quando eles passavam por tempestades que corria o risco do navio afundar, esses escravizados eram lançados ao mar, uma quantidade para deixar a embarcação mais leve. Lembrando que era uma embarcação superlotada, se eles conseguissem atravessar, quanto mais gente, maior seria o lucro. Lembrando também, gente, que lá na África, esse comércio era baseado no escambo, né, na troca. Então eles davam aí, por exemplo, tabaco, armas e tudo mais, e em troca eles pegavam alguns animais, inclusive, como cavalos e cães, que a gente viu também na nossa aula, e em troca eles pegavam um grupo de homens escravizados. Tá? Para aqueles que resistiam e chegavam até aqui o Brasil, ao chegarem o tratamento dado a eles melhorava um pouco, mas isso porque eles precisavam pegar uma aparência de homens saudáveis para poder serem vendidos pelo melhor preço possível. Então aqui era lhes dado um banho, eles comiam uma comida um pouco melhor, né? Tentava aí organizar para que aquele africano parecesse ter boas condições. Tanto é que alguns, gente, passavam aí 1, 2 semanas, até um mês, sem ser comercializado, porque eles ficavam alimentando de uma melhor forma para que pudesse ter um ar mais saudável aquele africano. Tá? Não que eles tivessem cuidado com a saúde do africano, mas sim porque eles queriam vender num preço melhor, digamos assim, para eles. Tá? Tipos de escravos. Existiam vários tipos de trabalhos de escravos. Né? Existia o trabalho de escravos do eito, aqueles que trabalhavam nas fazendas, sem dúvida era o pior e mais castigante, digamos assim. Né? O trabalho mais complicado, que eles trabalhavam de sol a sol, trabalhavam duras jornadas, né? Dormiam pouco e era o pior dos trabalhos. Existiam os escravos domésticos. Tá? Os escravos domésticos, eles trabalhavam nos afazeres domésticos, como cozinheiros, como faxineiros, algumas amas de leite, algumas damas de companhia que acompanhavam as filhas dos donos da fazenda, do engenho e tudo mais. Certo? Existiam os escravos de ganho, esses escravos de ganho tinham aí uma relativa liberdade, eles podiam circular na cidade, eles vendiam, né? Eles como se eles fossem ambulantes. E aí parte do que eles vendiam era do dono deles e outra parte o dono cedia para eles. Certo? Existia também o escravo de aluguel, como os escravos eram tratados como coisas, né, e não pessoas, não seres humanos, como eram, alguns deles poderiam ser alugados ou vendidos a hora que seu dono achasse melhor. Certo? Para tentar manter os escravizados
sob o seu poder, sob o seu comando, muitas vezes esses donos de engenho vão castigar os seus escravos. E aí nós temos vários castigos, eu mostrei numa videoaula para vocês a respeito disso, né? O tronco, né, onde eles eram amarrados e açoitados. Nós tínhamos também maneiras de se prender, de imobilizar esse escravizado, algumas máscaras de metal, porque alguns deles, como resistência, cometiam suicídio, né? Comiam terra ou tentavam se matar de uma outra maneira, inclusive nas viagens se jogavam do navio, né? Então foram elaborados aí elementos que pudessem manter, digamos assim, esse africano escravizado mais distante de ideias de resistência ou de conseguir cometer suicídio. Então, para isso, ele recebia castigos físicos severos, né? A escravidão foi uma atrocidade da humanidade, tá, gente? Infelizmente, até hoje, nós ainda temos atos racistas relacionados a esse período aí de 300 anos de escravidão de africanos, tá? Gente, de revisão era isso. De exercício de revisão, você pode fazer o seu exercício lá do caderno de atividades, porque todos os exercícios do livro normal eu já passei para vocês. Então, olhem lá o caderno de atividades de vocês na página 29. Esses exercícios dos capítulos que nós estudamos vão da página 29 até a página 42, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Fiquem com Deus e até a próxima.